Estamos recebendo a visita dos professores do Colégio Pinheiro Guimarães, Reinaldo, Redação, e Anderson, de Matemática. Tudo bom, professores? Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente está então aqui para comentar um pouquinho da prova do Enem 2015. Essa prova recente que os alunos fizeram, uma prova inclusive muito comentada nas mídias sociais. Então eu queria saber um pouquinho de cada professor, a avaliação, o que vocês acharam dessa prova. Em relação à questão do Enem, a gente teve na proposta de redação um tema bem polêmico, mas um tema que de certa forma os alunos já dominavam. Um tema que está bem debatido através também da lei do feminicídio, uma lei que foi aprovada esse ano. Então já era de se esperar alguma coisa sobre lei e também alguma coisa sobre mulher, já que a gente não tem histórico falando sobre esse tema central, até antes. Professor Anderson? Bom, no caso de matemática, era uma avaliação que todo mundo temia, por ser 45 questões no caso, só que estava dentro do esperado. Envolveu aplicações do dia a dia, como porcentagem, geometria plana e outras coisas mais. Era uma prova que tinha como o pessoal mandar bem, sim. Ok. Professores, as questões, elas estavam muito longas? Como que vocês avaliam isso? Na proposta de redação, a gente viu 4 textos. Eu até fiquei surpreso que os textos eram macro textos, textos bem pequenos, e trabalhando também, como de costume, com estatística, com dados e também com charge. Então é importante, além da atualização do aluno, em relação ao dia a dia, as informações do dia a dia, é importante ele saber interpretar a charge e interpretar também esses dados. Bom, no caso de matemática, como eu falei, uma questão que era bem fácil de resolver. Só que para esse ano, como o ano passado começou a ser modificado um pouco, algumas coisas começaram a mudar. Não tinha como assim um aluno não ter uma preparação boa. Era preciso assim estudar um pouco, sim, porque é acostumado o seguinte: tem aquele texto do Enem, aí no finalzinho você vai lá e tem uma resposta. E essa avaliação não, tinha que analisar bem as informações anteriores e depois resolver a questão. E uma que eu achei bem interessante foi o seguinte: teve uma análise de um gráfico e logaritmo envolvido, então o pessoal tem mais dificuldade para essa parte. Professor Reinaldo, a redação, ela causou bastante comentários aí, bastante burburinho nas mídias sociais. Qual é a avaliação do senhor sobre a redação, tema da redação desse ano? Particularmente, eu acredito que nunca se teve um tema tão polêmico e tão próximo. A gente pode ver no histórico do Enem, o Enem tratando de temas que não era de domínio da grande parte, da grande maioria aí dos estudantes. A gente pode ver que, de alguma forma, ou um aluno teve conhecimento de uma agressão física da mulher, ou alguém da família sofreu por agressão, alguma mulher sofreu de agressão. Então, de certa forma, teve o domínio. O aluno, ele já tem o domínio da estrutura textual, de como fazer uma dissertação argumentativa. Isso ele sabe, mas a maior preocupação do aluno é nos argumentos, o que argumentar. E por se tratar de temas, de um tema que ele já domina no dia a dia, eu acredito que isso facilitou bastante. E do que eu ouvi dos meus alunos do Colégio Pinheiro Guimarães, é que todos, a gente trabalhou a temática antes em sala de aula, e todos gostaram muito da proposta e estão na expectativa de resultados positivos. Porque além de ser um assunto que eles dominam, eles já tinham a prática, o exercício do dia a dia de produzir o texto dissertativo argumentativo. Professores, sobre as questões, caiu tudo que o aluno esperava ou não? Eles fizeram diferente esse ano? Nós trabalhamos em sala de aula o conteúdo de funções da linguagem e figuras da linguagem, que historicamente o Enem ele já trabalha essas questões. Surpreendentemente, nesse Enem agora de 2015, a gente não teve nenhuma questão voltada para isso. Mas em relação à temática, já era de se esperar. O professor atualizado, com certeza, ele debateu esse assunto em sala de aula, pela questão de não ter, da mulher, a figura da mulher, não ter sido foco em nenhuma outra redação, e pela grande polêmica em relação à lei do feminicídio. No caso de matemática, os alunos esperavam as mesmas coisas. Bom, o que teve diferente esse ano foi o que eu havia afirmado antes. Não tinha como você ler apenas uma informação final e resolver. E o Enem desse ano e o ano passado começou a modificar o seguinte: não dá para chegar numa avaliação do Enem de matemática e fazer a prova.
tem que estudar antes, tem que fazer. Então, o conselho que eu sempre dou para meus alunos e trago para a sala de aula é refazer as provas anteriores, para ter um preparo um pouco melhor. Professores, a forma da pergunta, eles mantiveram o formato do ano passado ou eles mudaram? Como vocês avaliam a forma como eles perguntaram esse ano? Esse ano, a proposta de redação, ela apresentou textos bem pequenos, que não é de costume, trabalhando mais a linguagem não verbal, algumas imagens, e isso requer do aluno, embora seja mais fácil, requer do aluno uma observação maior naquilo que a imagem quer passar, porque a imagem também é um texto. Então é importante que o aluno ele se atente para todas essas questões, não apenas para as legendas, embora a gente não tenha esse texto grande como de costume, pequenos textos, tipo legenda, mas também requer uma atenção maior, porque a partir dali ele vai produzir o texto dissertativo argumentativo na opinião dele. No caso de matemática, o formato foi mantido mesmo. Algumas questões bem diretas, era só você ler, interpretar e colocar a resposta, só que tinha algumas que necessitavam um pouco mais de resolução. Teve uma até, inclusive, que ninguém esperava, caiu a soma de uma PG no caso, ninguém esperava que fosse cair isso. Mas o formato manteve o mesmo, não teve nada diferente não. Professores, para o ano que vem, né, o aluno que vai fazer a prova de novo ou pela primeira vez, como que vocês, qual a dica que vocês dão para o aluno se preparar, para eles poderem fazer uma boa prova de forma preparada, para, claro, alcançar um bom resultado? O aluno, redação nota 1000, é óbvio que ele tem que exercitar. Não tem como você chegar à excelência no resultado começando meses antes. Né? A gente tem aí um ano letivo, a gente tem aí um tempo grande, não apenas para trabalhar a questão do conteúdo, né? O aluno tem que ler mais, ele tem que ver um noticiário, mais notícias pela internet, se aprofundar e exercitar. Só se aprende a fazer redação, só se consegue um resultado 1000 numa redação do Enem, o aluno que treina e treina bastante. Então a dedicação ela é fundamental para se alcançar um bom resultado. Bom, no caso de matemática, aí vai ser uma dica não só para matemática em si, mas quando for estudar alguns temas referentes ao Enem, no site do INEP tem lá competências e habilidades. O aluno precisa de focar o seguinte, que matemática, vamos supor, um tema de função não é só em matemática. A função é aplicada na física, química, assim vai. Então seria bom que ele estudasse alguns temas intercalando os assuntos, que o Enem ele busca isso. Ele busca, vamos supor, a física com a matemática junto, com a biologia, e assim vai. E não os temas isolados. Ótimo, eu queria agradecer aos professores do Colégio Pedro Guimarães, né, por aceitarem o convite de estarem aqui comentando um pouco sobre como foi essa prova do Enem 2015. A gente espera que tenha ajudado a você. Então, até uma próxima.